Olá, meus irmãos, passando hoje, nesse domingo, dia 30 de junho, ofício solene São Pedro e São Paulo apóstolos, para meditarmos o Santo Evangelho. Evangelho meditado será o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, lá no seu capítulo 16, versículo do 13 ao 19. Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos discípulos: quem é que as pessoas dizem ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros Elias, outros ainda Jeremias ou algum dos profetas. E vós, retomou Jesus, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus então declarou: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue quem te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso, eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e as chaves do reino dos céus te darei. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Meus irmãos, hoje, ofício solene, festa de São Pedro e São Paulo apóstolo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ora, esse testemunho de São Pedro, grande testemunho de Pedro e Paulo, que entregaram a sua vida e derramaram seu sangue por causa de Cristo e do seu Evangelho. Conhecemos o que São Paulo escreve a Timóteo em sua última carta: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Sejam estas as nossas últimas palavras, quando adormecermos para este mundo, e vivos nossos espíritos fortalecidos para o mundo vindouro. Ora, aguardando depois a ressurreição de nossos corpos, em corpos agora gloriosos. Pedro, a quem Jesus deu primado, entregando-lhe as chaves do reino dos céus, fez o seu êxodo deste mundo para o Pai, à semelhança de seu povo Israel e de Jesus Cristo, seu mestre. O relato da prisão de Pedro e sua libertação refletem o êxodo do Egito e da ressurreição dos mortos. Tudo aconteceu nos dias dos pães sem fermento, que são os dias da Páscoa. Pedro se levantou com a mesma pressa com que os hebreus comeram o cordeiro e saíram do Egito. Os hebreus deviam ter os rins cingidos e sandálias nos pés. A mesma ordem recebeu Pedro quando o anjo acordou: põe o cinto e calça as tuas sandálias. Ora, aquilo prefigurava essa situação. Assim como o anjo de Deus caminhou diante dos filhos de Israel durante o êxodo, também o anjo do Senhor orienta a saída de São Pedro da prisão. Ora, lemos hoje também Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 1 a 11. Na segunda leitura, 2 Timóteo, do 4 ao 6, 8, 17 e 18. Então dizem o anjo nos Atos dos Apóstolos: apareceu uma luz e iluminou a cela do apóstolo São Pedro. Do mesmo modo, permaneceram iluminadas as casas dos hebreus quando as trevas cobriam o Egito. Lembrando os soldados egípcios, a prisão de Pedro foi guardada por 4 piquetes de soldados, por 16 homens. Portanto, e o anjo o faz passar por 2 postos de guarda. Pedro estava dormindo. O anjo o desperta e faz com que ele se levante. Dormia e despertou. Dormia o sono da morte e despertou para a vida. Ora, as correntes caíram-lhe das mãos, libertando-o. Assim seremos nós, libertados quando morrermos das correntes
da morte desse mundo, mas nasceremos para a vida zoés. Morremos para a vida biós, mas reviveremos na vida zoés, vida nova escondida em Cristo, ressurretos. Então o anjo tocou-lhe o lado do mesmo modo como o soldado romano tocou o lado de Jesus. O vocabulário usado é exatamente o mesmo. Desde cedo, a noite da Páscoa se tornou para os cristãos a celebração da ressurreição de Jesus Cristo. Sua Páscoa deste mundo para o Pai. Páscoa significa passagem. Aquela simboliza essa que é a realidade. Então, a nossa Páscoa é a salvação eterna, é a passagem deste mundo, desta vida, para a vida nova escondida em Cristo. Então, assim também hoje celebramos o êxodo de Pedro, sua Páscoa deste mundo para o Pai. O relato de sua libertação nos dias de Herodes termina com Pedro dizendo aos discípulos que o tinha acolhido e que anunciasse o que tinha ocorrido a Tiago e aos irmãos. Depois saiu e foi para outro lugar, sem dúvida, para o lugar que Cristo foi preparar para nós, quando voltou para a casa do Pai. Que hoje rogue a Deus por nós, São Pedro e São Paulo, para que tenhamos a mesma firmeza, a mesma fé, a mesma esperança e a mesma caridade desses santos apóstolos. Viva São Pedro e São Paulo e viva o nosso Deus de amor, para que, cheios do Espírito Santo, poder afirmar como salmista no Salmo 33, celebrai comigo o Senhor. Grande abraço, muito obrigado, curta e compartilha.